Crianças, vamos cantar agora? Ai, que beleza. A gente vai cantar a música Alegria, que é uma música bem descontraída. E a gente vai ter a oportunidade de aprender os gestos também com as crianças. Muito bem, muito bem. A alegria, hein? Mas assim, ó, eu tenho uma reclamação para fazer. Eu vejo os gestinhos, mas não vejo as crianças cantando muito forte. Quero ouvir elas cantando hoje, tá bom? Cantando forte, hein? Vamos lá. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia, aleluia. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Muito bem. É uma tropa mesmo, né? Que coisa linda. Santo, Santo, poderoso, que é ligado de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, Santo, poderoso, que é ligado de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, é do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo, poderoso, quer que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, é do teu querer de graça e paz.
tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus, tu és. Santo é o teu nome em todo lugar. Reto teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus, tu és. Santo, santo Deus. A honra, a glória pertencem a ti. Somente a ti. O poder e o saber são teus. São teus. Santo é o teu nome em todo lugar. Reto teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus, tu és. Santo é o teu nome em todo lugar. Reto teu querer de graça. Justo e bom. Santo, santo Deus, tu és. Santo, santo Deus. Essa próxima música agora nós vamos declarar os atributos de Cristo, que estão descritos lá no livro de Colossenses, capítulo 1. Tá bom? Então, quando você cantar essa música, pensa que tudo isso que a gente está cantando são as características de Jesus Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam trono, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Ele é o resplendor da glória do Pai. Ele é a exata expressão do seu ser. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade. Ele é antes de tudo e a todos sustenta
tua palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Já não há mais nada que a Ele não pertença, que em tudo existe graça, cantemos sim. Já não há mais nada que a Ele não pertença, e em tudo existe graça, cantemos sim. Oh, 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 oh. Nosso Deus, nosso Pai, tudo estás, ó Pai, nas tuas mãos, Pai. Todo louvor e glória é dado a Ti, ó Deus. Muito obrigado pelo presente que é Cristo. Obrigado pelos atributos invisíveis e visíveis do nosso Deus através da pessoa de Jesus Cristo, do seu sacrifício na cruz, ó Pai. Muito obrigado pela ressurreição e doce esperança que nos dá a vida do nosso Deus. Louvado seja o Senhor, ó Pai. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ó Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele Ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti.
consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Pode tomar o seu lugar. Bom dia, pessoal. Bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais um domingo que podemos cultuar o amor do nosso Deus, celebrar que temos uma vida nova. Acabamos de cantar que Ele é o único que é digno de receber toda a honra, toda a glória, a força e o poder. E ao final do refrão a gente fala uma frasezinha curta que é: consagramos todo o nosso ser a Ti. E é isso que o Evangelho nos chama a fazer. É isso que as boas novas da cruz nos chamam a fazer. Consagrar toda a nossa vida ao único que é digno, o nosso Deus. E a gente vai continuar então na série de Atos e a gente vai ver um pouco de como isso é prático na vida dos discípulos. E a saber, Paulo no texto de hoje. Pensei e não consegui deixar de lembrar também de uma das parábolas que Jesus fala em Mateus 13, 44 e 45, em que Jesus fala duas parábolas curtas. Ele está numa série de parábolas e nessas duas curtas ele fala primeiro de um tesouro escondido no campo, em que um rapaz, tendo encontrado, escondeu de novo, cheio de alegria foi e vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. A segunda parábola, nos 3 versículos ali, é de um negociante que procura pérolas preciosas, que ele encontra uma pérola de grande valor, vendeu tudo que tinha e a comprou. E essa é a ideia do Evangelho, essa é a ideia desse resgate de Cristo Jesus para conosco. Nada mais faz sentido longe dele. Nada mais faz sentido longe da cruz, desse resgate. E devemos, então, da mesma forma que o rapaz que encontrou o tesouro, da mesma forma que o rapaz das pérolas preciosas, doar toda a nossa vida, vender toda a nossa vida a Cristo Jesus, não esperando algo em troca, mas porque aquilo que recebemos na cruz é muito mais valioso do que qualquer bem, qualquer posse que possamos ter. Amém? Então vamos ler o texto de hoje e ver um pouco de como isso é prático na vida de Paulo. Um pouco de como é prático a gente analisar isso no contexto todo que a gente tem visto no livro de Atos. Na verdade, a gente está no livro de Atos que é logo depois dos Evangelhos e claramente a gente está vendo pessoas comuns como nós, discípulos chamados e amados de Jesus, colocando em prática tudo que eles aprenderam naqueles 3 anos de ministério do Senhor Jesus. Sendo capacitados pelo Espírito Santo, né? Talvez o nome perfeito fosse Atos do Espírito Santo, através dos discípulos, mas essa é a ideia do livro como um todo, né? É a prática do Evangelho que Cristo Jesus trouxe, a prática do ensino de Jesus aos seus discípulos, e a gente vê isso hoje em Atos 26. Então vamos abrir nossas Bíblias em Atos 26. Antes de ler, eu vou tentar dar um panorama geral do que a gente está passando, de como que está o livro. A gente veio há algumas semanas vendo alguns julgamentos e talvez a gente fique um pouco meio perdido no meio disso tudo. Então eu vou tentar preparar o contexto para que a gente leia agora o texto e entenda ele na sua riqueza. Se você esquecer de tudo que eu falar aqui hoje, eu não sou que nem o Francesco que faço a rima, mas eu gosto sempre de deixar uma frase que fique ressoando na nossa semana. E a frase de hoje é um versículo de Paulo. O versículo de Paulo em Filipenses 1:21 fala: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, se você esquecer de tudo que eu falar hoje aqui, lembre-se desse versículo na carta de Paulo aos Filipenses, que para nós, como igreja, o viver deve ser Cristo e o morrer deve ser lucro. Nossa vida deve estar aos pés da cruz.
Então, a gente está vindo de algumas semanas que temos julgamentos, né? Então, vamos entender um pouco do que está acontecendo. No capítulo 21, a gente viu, o Olavo trouxe algumas semanas atrás a palavra sobre a frustração de Paulo. Talvez vocês vão se lembrar disso, da frustração de Paulo ao chegar em Jerusalém e ser preso. Ele tinha levado mantimentos e tudo mais. E aí ele é preso, né? Porque os judeus se levantam contra ele. E aí o comandante Lisias ali, ele resolve prendê-lo na fortaleza, o que é uma frustração para a vida de Paulo, mas a gente tem ali, então, o contexto em que ele está chegando em Jerusalém, e ele é preso. Ao ser preso, Lisias, o comandante romano, ele quer saber o porquê que o povo está reclamando tanto de Paulo. Por que o povo está falando, pô, mata ele não merece viver, por quê? O que está acontecendo? Então, ele pede para o Sinédrio se reunir, o Sinédrio se reúne e Paulo é julgado perante o Sinédrio. Aí temos o texto que o Francesco trouxe a respeito de uma boa consciência, que ele fala lá que a consciência nem sempre quer dizer que está correto, mas que está de acordo com aquilo que cremos, né? Então, às vezes, nós cauterizamos nossa consciência também e tudo mais, foi aquilo que o Francesco trouxe. No meio disso, então, o pessoal ele tenta fazer uma conspiração para matar Paulo. Então, eles querem que ele seja transferido ali e eles querem matar ele. Então, o comandante Cláudio Lisias manda ele para o governador. O governador é Félix. Fazendo uma pausa para vocês entenderem, vamos tentar lembrar dos julgamentos de Jesus. Jesus ele é julgado pelo Sinédrio no meio da noite, até não poderia ser julgado no meio da noite, mas não entraremos nisso. Mas ele é julgado ali no Sinédrio, então ele é condenado à morte. Mas, por estar sob o jugo de Roma, por estar sob o domínio de Roma, Israel não pode condenar alguém à morte. A pena capital ela é exclusiva de Roma. Quem pode decidir que Paulo iria morrer é Roma. Quem pode decidir se Jesus iria morrer ou não é Roma, e não Israel. Então, o Sinédrio ali, porque eles julgam e eles tentam ameaçar Roma de um tumulto ou de algo que eles vão levantar uma bandeira contra Roma ou vão se rebelar. E essa é a tentativa deles de fazer com que Roma decida por aquilo que eles querem. Eles querem que Paulo morra, então vamos fazer o seguinte, a gente vai deixar uma tensão no ar, a gente vai dizer que Paulo está tentando se rebelar, a gente vai propor paz, vai dizer que a gente concorda com eles, que a gente está sob o jugo e a gente respeita Roma, contanto que ele mate Paulo. Então, a ideia ali é, a gente vai lembrar que Jesus foi perante Herodes e foi perante Pilatos, julgado. Agora, Paulo aqui vai ser julgado perante Félix, que é o governador, então. E logo em seguida, depois de 2 anos, a gente vai ver que depois de 2 anos, então Félix é substituído por Festo, que é o nosso personagem de hoje. Félix foi o de semana passada, que esperava que Paulo desse um dinheirinho para ele ali também. A gente leu isso nas nossas células também durante a semana. E ele é substituído por Festo. E Festo assume querendo resgatar essa confiança dos judeus para consigo. Porque os procuradores romanos que estão dominando a Judéia, ou os representantes de Roma que estão ali, o grande objetivo deles é estabelecer paz. É subjugar Israel de uma forma que o povo não reclame, que o povo ache legal, que o povo continue sem fazer burbúrio, sem causar problemas a Roma. E esse é o objetivo dele então. Então, Festo assume e ele quer agradar o povo judeu, e agradando o povo judeu, ele vai fazer o quê? Ele vai trazer... Me traz esse Paulo, já passaram 2 anos desde o julgamento de semana passada, e aí nessa semana a gente chega, me traz esse Paulo aí, que a gente vai resolver isso aí, e vamos apacentar e apaziguar um pouco o ambiente aqui. Então é mais ou menos nesse contexto que a gente está com um governador novo, que quer apaziguar o ambiente. No meio disso tudo, Paulo apela a César, então o controle já não está mais sob a mão de Festo, mas sob César, então eles vão ter que mandar ele para César. E aí chega esse rei Agripa,
que é o que veremos hoje. Ele vai fazer o seu discurso diante do rei Agripa. Para vocês entenderem, rei Agripa é da família de Herodes, então ele é um Herodes Agripa, se vocês quiserem chamar. E ele chega com a irmã dele, e por ser um Herodes e ser um pouco mais próximo do povo judeu, ele conhece um pouco mais da palavra de Deus e ele conhece um pouco mais dos costumes dos judeus. E por isso que é tão importante esse julgamento. A gente tem um governador romano, a gente tem um rei, um Herodes, um Idumeu, que está governando sobre parte do território judeu. E a ideia do julgamento agora é que eles vão... A gente vai ler ali, 25 versículo 27, o finalzinho do 25, fala... pois não me parece razoável enviar um preso sem especificar as acusações contra ele. Então, a ideia desse julgamento é o quê? É que Agripa e Festo façam, então, um documento para enviar a César, junto com Paulo, para o próximo julgamento. Então, é de suma importância porque, dependendo do que eles colocarem nesse documento, vale a vida de Paulo. Então, a gente chega no julgamento mais importante dos últimos. O do Sinédrio, uma questão mais teatral. O de Félix, ele acabou passando ali 2 anos, chegou Festo, aí ele apelou para César, mas este é importante, porque este vai trazer o panorama a César. Então, a vida de Paulo depende desse julgamento. Então, vamos ler todo o capítulo 26 e vamos ver mais ou menos qual que é a atitude de Paulo diante de um julgamento tão importante e um julgamento que pode valer a sua vida. Capítulo 26, eu leio na versão NVI. Fala o seguinte. Então Agripa disse a Paulo, você tem permissão para falar em sua defesa. A seguir, Paulo fez sinal com a mão e começou a sua defesa. Rei Agripa, considero-me feliz por poder estar hoje em tua presença para fazer a minha defesa contra todas as acusações dos judeus, e especialmente porque estás bem familiarizado com todos os costumes e controvérsias deles. Portanto, peço que me ouças pacientemente. Todos os judeus sabem como tenho vivido desde pequeno, tanto em minha terra natal como em Jerusalém. Eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar, se quiserem, que como fariseu vivi de acordo com a seita mais severa de nossa religião. Agora estou sendo julgado por causa da minha esperança no que Deus prometeu aos nossos antepassados. Esta é a promessa que as nossas 12 tribos esperam que se cumpra, cultuando a Deus com fervor dia e noite. É por causa dessa esperança, ó rei, que estou sendo acusado pelos judeus. Porque os senhores acham impossível que Deus ressuscite os mortos? Eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus o Nazareno. E foi exatamente isso que fiz em Jerusalém. Com autorização dos chefes dos sacerdotes, lancei muitos na prisão, e quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes ia de sinagoga em sinagoga, a fim de castigá-los e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir nas cidades estrangeiras para persegui-los. Numa dessas viagens, eu estava indo para Damasco com autorização e permissão dos sacerdotes, dos chefes dos sacerdotes, e por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra. Então eu ouvi uma voz que me dizia em aramaico, Saulo, Saulo, por que está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Então perguntei, quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor, sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora levante-se e fique em pé. Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu ao meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio, para abrir-lhe os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco,
depois aos que estavam em Jerusalém, em toda a Judéia e também aos gentios, dizendo para que se arrependessem e voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Por isso os judeus me prenderam no pátio do templo e tentaram matar-me. Mas hoje estou contando com a ajuda de Deus, mas tenho contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje, e por esse motivo estou aqui e dou testemunho tanto a gente simples como a gente importante. Não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer, que o Cristo haveria de sofrer e, sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, proclamaria a luz para o seu próprio povo e para os gentios. A essa altura, Festo interrompeu a defesa de Paulo e disse em alta voz: "Você está louco, Paulo. As muitas letras o estão levando à loucura." Respondeu Paulo: "Não estou louco, excelentíssimo Festo. O que estou dizendo é verdadeiro e de bom senso. O rei está familiarizado com essas coisas e lhe posso falar abertamente. Estou certo de que nada disso escapou do seu conhecimento, pois nada se passou num lugar qualquer. Rei Agripa, crês nos profetas? Eu sei que sim." Então Agripa disse a Paulo: "Você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a tornar-me cristão?" Paulo respondeu: "Em pouco ou em muito tempo, peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem se tornem como eu, porém sem essas algemas." O rei se levantou e com ele o governador e Berenice, como também os que estavam assentados com eles, saindo do salão, comentavam entre si: "Este homem não fez nada que mereça morte ou prisão." Agripa disse a Festo: "Ele poderia ser posto em liberdade se não tivesse apelado para César." Vamos orar. Deus, te agradecemos por esse dia e te agradecemos porque a tua palavra é viva e eficaz, que ela nos transforme, nos molde aqui nesse momento agora e que a gente possa sair daqui diferente da forma que a gente entrou, com esse exemplo de Paulo e também com o agir do teu Espírito Santo, através da tua santa palavra. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, o texto é longo e a gente tem então um testemunho de Paulo aqui. O que eu gostaria que a gente prestasse atenção antes é que, apesar de ser longo e apesar de ter várias citações, a gente vai tentar esmiuçar um pouco esse diálogo de Paulo. Ele, em momento nenhum, parece se preocupar com a sua própria vida. Vemos que durante todo o discurso, a intenção de Paulo é apologeta, ela quer defender a fé em Cristo Jesus, e ao mesmo tempo evangelístico. Ao mesmo tempo, Paulo quer mostrar o caminho da verdade a todos que estão ali, como lemos no versículo 29. Meu desejo é que todos um dia estejam assim como eu. Então vamos ver mais ou menos, vamos tentar entender mais ou menos como é que Paulo faz isso. Então Paulo, inicialmente, o seu discurso começa falando um pouco de quem ele era antes da sua conversão. Então a gente vai lembrar bem de alguns capítulos atrás, vários capítulos atrás, né? Vai dar quase uns 6 meses atrás que a gente estudou sobre a conversão de Paulo. E ele fala um pouco de como ele conhece o judaísmo por dentro, de como ele conhece essa religião por dentro. Então, Paulo, no versículo 5, fala que ele viveu conforme a seita mais severa da nossa religião. Ele fala, no decorrer do seu discurso, que ele era um claro opositor ao Evangelho. Um claro opositor ao Evangelho, perseguindo os cristãos, com consentimento na morte deles, e através de punições severas, indo de cidade em sinagoga, e de cidade em cidade, perseguindo os cristãos. Esse era Paulo. Ele conhecia o judaísmo de forma prática. Talvez vocês vão lembrar de algum diálogo da vida deles que aconteceu isso. De vocês que aconteceu isso. Tem uma pessoa legal. Vamos supor que tem uma menina querendo namorar um rapaz ali. Como é que ele é? Ele é gente boa, respeitoso, trabalhador, cuida bem da mãe, lava a louça depois que a gente janta.
Até passa a vassoura no chão. O guri é sensacional. Só falta uma coisa. Ele não é crente. Falta Jesus. De que vale todo o esforço se falta Jesus? É o que nós vemos aqui na vida de Paulo. Paulo vivia conforme a seita mais severa do judaísmo. Ele obedecia, ele dava seus dízimos, suas ofertas, orava, perseguia os cristãos, que é uma das formas até de eles reafirmarem o seu judaísmo. Mas o que valia e o que adiantava se ele estava no caminho errado? Não valia nada. É o que Paulo está dizendo aqui quando ele fala, no início do seu discurso, que o rei Agripa está familiarizado com os costumes e controvérsias. Quando Jesus abre os olhos de Paulo, ele percebe que aquilo que ele vivia antes não bastava ser um bom mocinho, não bastava ele lavar a louça depois de comer, não bastava ele dar sua oferta todo mês ou parecer que ele era piedoso. Porque não era através da vida e dos sacrifícios dele que ele conseguia uma nova vida, não era através dos sacrifícios dele que vinha a salvação. E nós um dia fomos esse opositor ao Evangelho. Um dia nós também o fomos. E se a gente está aqui hoje com uma vida diferente, não é por causa do nosso sacrifício, não é por causa da nossa iniciativa. E é o que nós veremos a seguir. A gente vai ver que Paulo, antes da conversão, então, ele era dedicado, ele vivia conforme a seita mais severa. E uma das tantas belezas do Evangelho, então, é que o opositor e o perseguidor que nós fomos um dia, hoje fazem parte do sofrimento e do sacrifício de Cristo Jesus. Você pode talvez lembrar de você antes da sua conversão, talvez você não estava matando cristãos por aí. O nosso contexto é diferente. Mas a partir do momento em que não somos crentes em Cristo Jesus, que não cremos no seu resgate na cruz, não cremos nas boas novas do Evangelho, somos claros opositores a Ele. Não tem meio termo nisso, não tem a pessoa boazinha que só não conhece Jesus. Então, no seu discurso, Paulo não busca somente a sua própria justificação, ou falar que ele não estava errado, mas ele procura que, através da vida dele, do testemunho pessoal dele, pessoas naquele local pudessem ter um encontro pessoal com Cristo Jesus. Paulo já foi um perseguidor, mas seu coração não pulsa por punição a quem estava lhe opondo ou quem estava lhe perseguindo. Seu coração pulsa de acordo com a misericórdia de Deus que um dia lhe alcançou, e ele desejava que alcançasse todos os presentes ali. Nós também já fomos opositores do Evangelho e a graça de Cristo nos alcançou. Então lembre-se, no nosso dia a dia, nossos perseguidores e zombadores são tão necessitados da misericórdia e da salvação quanto nós um dia fomos. Quem nos persegue, quem zomba de nós, é tão necessitado da graça e misericórdia de Deus quanto nós. Fomos um dia e ainda somos. O segundo ponto que Paulo traz, então, é a sua conversão ao caminho, ao Nazareno, a Cristo Jesus. Ele fala, então, ao meio-dia, na estrada de Damasco, uma luz que brilhou. E a gente vê, então, que a partir daí, Jesus Cristo que estava sendo perseguido por Paulo através de seus discípulos, demonstra sua bondade, misericórdia e graça, transformando a vida de Paulo. Paulo, a salvação é iniciativa de Deus e não nossa. A salvação chegou a Paulo pela graça e misericórdia de Cristo Jesus, como um dia chegou a nós. A mudança na vida de Paulo ela é completamente visível.
E o que Paulo diz aqui também é que a gente não pode imitar uma conversão. Eu não estou me fazendo aqui, gente. Eu estou aqui no julgamento, posso ser morto após isso, mas eu não estou aqui porque eu estou imitando alguém que eu não sou. Jesus Cristo me encontrou no caminho de Damasco e transformou a minha vida, assim como pode transformar a de vocês também. Nesse relato, a gente encontra então esse acréscimo que não tem em nenhum dos outros relatos da conversão de Paulo, que é: dura coisa é resistir ao aguilhão, vai lhe fazer sofrer. F.F. Bruce, no seu comentário, a ideia talvez fosse de um Paulo que já estava sacando que estava jogando no time errado quando ele perseguia os cristãos. Já estava percebendo, através do sacrifício de Estevão, que morreu quase aos seus pés, que alguma coisa tinha ali. Alguma coisa além do natural. Alguma coisa tem nesse Nazareno, nesse povo que dedica a sua vida a isso. E é o que Paulo quer que os seus ouvintes percebam também. Se nesse julgamento, ó rei Agripa, ó Festo, ó todos que estão ouvindo, há alguém que também está com uma pulguinha atrás da orelha, que eu estou aqui dedicando minha vida, colocando minha vida em sacrifício a Jesus Cristo, é porque alguma coisa tem. Se algum de vocês está percebendo isso, tem chance de uma vida nova. Vocês me conhecem de antes, vocês sabem que eu persegui os cristãos, vocês sabem como eu era, vocês sabem que eu consentia com morte, que eu perseguia, e agora eu sou uma nova pessoa. Vocês acham que isso realmente é do nada? Não, eu tive um encontro com Cristo Jesus. Todos nós aqui tivemos o nosso encontro do meio-dia de Damasco com Cristo Jesus. Se você teve esse encontro, você sabe que a sua vida mudou. A partir desse momento, você encontrou um tesouro escondido e tem a missão de vender todas as suas coisas para adquirir esse campo. O reino dos céus é isso. E é isso que Paulo nos ensina aqui. A minha vida não é importante, não importa se eu vou para Roma, se eu vou para César, se eu vou ser morto, importa que Cristo Jesus seja pregado e glorificado. E é assim que deve ser a nossa vida. E esse é o Paulo pós-encontro com Cristo Jesus. A gente tem um Paulo completamente, no início, voltado ao judaísmo. A gente tem um encontro dele com Cristo Jesus que lhe transforma no Paulo que está disposto a morrer por esse Nazareno. Paulo perseguia, e ao mesmo tempo que agora ele está disposto a morrer por Jesus, ele não quer briga, ele não quer guerra, ele não quer dizer: vocês do judaísmo estão todos loucos, assim como chamam ele de louco. Ele não quer fazer isso. O que ele quer é dizer: gente, abram os olhos de vocês. Cristo Jesus, o Nazareno, o Messias, é o cumprimento de tudo aquilo que foi prometido aos nossos antepassados. É o cumprimento do Antigo Testamento, é o cumprimento, e a Bíblia toda aponta para esse Cristo Jesus, a Bíblia toda aponta para o Messias. O encontro pessoal com Jesus Cristo, então, nos traz uma nova esperança e um novo propósito de vida. Esse é o novo Paulo, um Paulo discípulo do Mestre, que está disposto a ser sacrifício, como o Mestre o foi. O Paulo que outrora perseguia e consentia com a morte de cristãos, agora está disposto a morrer por Jesus Cristo. Queridos, não há espaço para meias conversões no cristianismo. O cristianismo exige a nossa vida. O cristianismo é aquilo que Cristo falou: o reino dos céus é como um cara que encontrou um tesouro, vendeu todas as suas coisas, nada mais importa. A partir do momento que conhecemos o Evangelho, nada mais importa. Porque para nós,
a partir desse momento, a partir do momento que conhecemos Cristo Jesus, o viver é Cristo e o morrer é lucro. A disposição, então, conforme Lucas 9:2 fala, de sermos sacrifício diariamente, de carregarmos nossa cruz diariamente. A gente está num contexto diferente do que Paulo estava. A gente não tem uma perseguição tão latente e tão visível quanto a de Paulo. A gente não enfrenta durante a nossa semana julgamentos. A gente não é perseguido, mas a gente tem um contexto único e especial do qual Deus soberanamente nos colocou também. E nesse contexto especial e que o soberano Deus nos colocou, nós também temos a missão de morrer diariamente. Só que a nossa morte talvez seja diferente da de Paulo, que realmente estava ali quase no fio da espada. A nossa morte pode ser de reputação. Até vi um texto essa semana, uma postagem, que o Jay Bauman, que é um pastor norte-americano, falou. Ele falou: eu me pergunto quantas vezes o apóstolo Paulo ouviu que ele estava exagerando. Quantas vezes o apóstolo Paulo deve ter sido chamado de fanático, louco, como foi aqui no texto. A morte da nossa reputação significa isso. Talvez durante a semana a gente vai ser conhecido como louco, como insano, como fanático pela igreja. Talvez você não se ofenda se for chamado por fanático pelo teu time de futebol. É um fanático pelo Grêmio, pelo Juventude, pelo Caxias, pelo Inter. Isso é quase um elogio para a gente. O cara é fanático, vai nos jogos, que legal. Mas quando a gente é um fanático da igreja, puxa, não era essa imagem que eu queria passar. Aí a gente trata como pejorativo. Talvez a morte que Jesus exige de ti seja isso. Talvez seja a morte do seu emprego, talvez seja no seu dia a dia, no seu emprego, no seu trabalho, que você faça coisas que o cristianismo diz que é o contrário. Talvez no seu dia a dia, no seu trabalho, você vai ter que abrir mão de ganhos para fazer a coisa correta. Talvez vai ser a morte dos seus estudos. Talvez, qual que é o sentido? Tu vai ter que pensar durante essa semana qual que é o sentido, o propósito final da tua vida. Como você pode glorificar a Deus dando prioridade a outras coisas e não a Ele. Como a gente consegue glorificar a Deus, às vezes, tão preocupados com o porvir e com quem seremos, com quem nos formaremos, com onde trabalharemos, e pouco preocupado com se temos transbordado do amor dele aos outros, se temos pregado o amor dele aos outros. Talvez seja a morte do seu propósito, talvez seja a morte das suas ambições. Para que você vive? Sob qual objetivo, propósito, finalidade sua vida está depositada? Ao que você dedica a sua vida? Se você for ver hoje, pega a sua agenda da semana passada, o que a sua agenda fala? Talvez no seu coração você vai pensar, não, mas realmente eu vivo que nem Paulo. Eu estaria disposto a morrer. Talvez a gente vai pegar nossa agenda e a gente dedicou 10 minutos por dia a uma devocional e o restante a gente está no compromisso, a gente está na correria, é loucura. E é isso que o mundo quer que a gente faça, entre nessa loucura e esqueça um pouquinho desse fanatismo de igreja. Mas talvez Cristo esteja hoje chamando você para uma morte da sua reputação, uma morte do seu emprego, das suas ambições, do seu propósito. E uma vida nova, que declara a tudo e a todos que não há sentido viver longe de Jesus. Talvez há uma vida nova que faz como Paulo e como tantos outros discípulos que a gente viu até agora no livro de Atos, que estão dispostos a todo instante a morrer pelo Evangelho, a morrer pela cruz, a morrer pela verdade, pela verdadeira esperança, pelo cumprimento de tudo aquilo que foi prometido nos profetas. Queridos,
Semana passada eu vi um estudo que o pregador Emílio Garófalo Neto termina com a frase que nós queremos o céu quando morrermos, mas não queremos andar como cidadão dos céus enquanto esse dia não chega. Você vive como um cidadão dos céus, você vive como alguém que tem a sua esperança depositada aos pés da cruz somente e não depositada aos seus pés ou às suas necessidades, às suas vontades. Se não, o seu encontro com Jesus a meio-dia em Damasco também pode ocorrer ainda. Cristo Jesus é o único motivo de estarmos aqui hoje. Amém, queridos? Vamos orar. Deus, te pedimos que o Senhor nos perdoe pelos nossos pecados, nos perdoe pela nossa maneira de viver longe de Ti. E que a Tua graça e misericórdia atuante em nós nos transforme ao ponto de podermos viver como cidadãos dos céus aqui. Que a gente saiba deixar de lado nosso ego, nossas ambições, nossos desejos e colocar no centro de nossa vida o Senhor Jesus Cristo e a Sua vontade. Que nessa semana possamos ser um pouquinho mais parecidos com Cristo do que fomos na semana anterior. E que isso se dê de forma prática, através dos nossos compromissos, através da nossa agenda, através dos nossos horários. Que assim como Paulo, dia após dia, estejamos dedicando e depositando a nossa vida aos pés da cruz, nos derramando como oferta a Ti. Derramando a nossa vida como oferta agradável a Ti, com o desejo de Te servir apenas. Fala ao nosso coração, transforma nossa vida e aqueles que ainda não tiveram um encontro com Cristo Jesus aqui, que o Senhor, em Sua graça e misericórdia, os alcance também e fale ao coração dessas pessoas. Nos transforma, nos guia e nos mostra o caminho certo a ser seguido, Deus. Que possamos depender de Ti em todas as áreas e circunstâncias da nossa vida. Como Paulo foi, que a gente também transborde do Teu amor. E que a nossa vida cante a Ti, que a nossa vida seja um testemunho constante do Teu amor e do Teu resgate. É isso que Te pedimos e Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Queridos, então, uma boa semana para vocês. Semana que vem nos encontramos aqui novamente e lembre-se que para nós o viver é Cristo e morrer é lucro. Amém?